Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o podcast Casa na Rocha. É uma alegria ter você aqui conosco, conectado num só coração. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que a bênção do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Hoje o tema do nosso podcast é a medicina oriental. Como é que ela funciona, de onde ela veio, quais são as técnicas que existem nesse sentido, diferentemente da medicina ocidental, tradicional. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar com a nossa entrevistadora, também é terapeuta, especialista nessa área. E a gente sempre teve uma curiosidade de conhecer ainda mais essa área. Desde já quero te agradecer, Rose, você tem sido uma bênção. Roselaine de Oliveira, a nossa entrevistadora, a nossa mediadora aqui no podcast, mas também vai ser, hoje, de forma especial, vai ser a nossa entrevistada. Eu sou o pastor Giovanni, nosso Instagram é @prgil, também o nosso facebook.com/prgiovanni, pastor.gil, e o nosso YouTube está aí disponível para você, as nossas redes sociais, PR Giovanni, onde você está assistindo o nosso podcast, juntamente com o nosso Facebook, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, é uma alegria ter você aqui conectado conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós, e vamos que vamos nessa jornada, sempre, né, Rose, começando com a palavra de Deus. Quando eu estava pensando, sobre essa temática, medicina oriental e tal, eu lembrei desse texto que fala sobre o homem integral. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa visão, holística do homem, do ser integral do homem, corpo, alma e espírito. E eu quero trazer para você as palavras ao final aqui da carta de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele diz: regozijai-vos sempre. Ou seja, que a alegria do Senhor seja a tua força. Aí logo no 17 ele diz: orai sem cessar. A oração deve fazer parte da vida do crente. No 18 ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, seja agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, por tudo aquilo que Deus tem te dado. No 19 diz: não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito Santo. E aqui está revelando a importância de você desenvolver uma espiritualidade sadia, uma vida interior, uma vida em Deus, o que a Bíblia chama, lá em Romanos 8, da vida no Espírito. Não apague o Espírito Santo que habita dentro de você. Se você ainda não tem o Espírito Santo, procure uma igreja bíblica, onde você possa conhecer mais do Evangelho, das boas novas de Jesus, onde você possa entregar a tua vida e o teu coração a Jesus de Nazaré, e a partir de então, do novo nascimento, da conversão, do que também é chamado de regeneração, você possa desenvolver uma espiritualidade sadia, abençoadora na sua vida, na sua casa, na sua família. Versículo 20 diz: não desprezeis as profecias, e aqui nós vemos a importância de estarmos conectados com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Cristo o próprio Cristo é o Espírito de profecia, e profecia fala do cuidado de Deus trazendo à luz coisas do passado, presente ou até do futuro. No 21 diz: examinai tudo, retende o bem, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre tudo aquilo que envolve a medicina oriental, o que pode ser utilizado, o que não pode, à luz da cosmovisão cristã, dentro da nossa perspectiva, o que é técnica e o que é esoterismo, misticismo, não tem nada a ver com a ciência, com a técnica chinesa, oriental, da medicina oriental. No 22 diz: abstém-vos de toda aparência do mal. Olha que texto tremendo, Tremendo. É interessante que a Bíblia está dizendo, Rose, não fuja do mal, saia do mal, não. Da aparência do mal nós já temos que dizer não, temos que nos abster, temos que nos afastar, até daquilo que aparenta ser mal. Não é nem do mal em si, do mal também, obviamente, o mal tem que ser extirpado da nossa vida, temos que lutar contra o pecado, contra o mal que tenta nos assolar diariamente, mas a Bíblia diz que o cuidado já deve começar com a aparência do mal. E no 23, para nós finalizarmos, ele diz: e o mesmo Deus de paz, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, as três dimensões do homem, desse homem integral,
espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Olha lá, conservação, cuidado, né? Corpo, alma e espírito. Irrepreensíveis, conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel aquele que vos chama, também aquele que o fará. Né? Então, está falando dessa importância de termos um cuidado nas 3 dimensões do homem: o corpo, a alma e o espírito. Foi o versículo 23 aqui que me veio à memória quando a gente escolheu juntos, né, essa temática do podcast de hoje. E a gente quer conversar um pouquinho sobre essa temática, né? Começar falando um pouco, Rose, querendo te ouvir um pouquinho, né? Como é que foi a descoberta dessa vocação de terapeuta, e como é que isso acabou desembocando, né? Ou você se aperfeiçoando nessa área da medicina oriental? Fala para nós, como é que você se descobriu como terapeuta? Como é que você descobriu a tua vocação de ajudar as pessoas através da medicina oriental? Queremos te ouvir um pouquinho sobre isso. Conta para nós. Sim, pastor. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, dar uma boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa. Tá, gente? Estar aqui sendo entrevistada hoje é um papel um pouquinho diferente para mim, né? Eu sempre estou como entrevistadora e hoje eu estou aqui sentindo a pressão do entrevistado. Mas vamos lá. É um tema que eu gosto muito, né? Tanto que eu estou nessa área, trabalhando, ministrando cursos nessa área. Então, gosto demais de falar de medicina oriental. Como eu cheguei nessa área eu acho que desde pequena, desde criança, eu sempre tive uma afeição muito grande pelo ser humano. Né? Então, sempre gostei muito de cuidar do ser humano. Sempre fui muito atenta, muito ligada às emoções, sempre tentei olhar o ser humano, tentando assim, entender o comportamento humano. Em todas as áreas que eu trabalhei, atuei antes, né? A minha primeira graduação, inclusive, não tem nada a ver com a área que eu estou, que é a ADM, né? Então, administração. Mas mesmo atuando dentro disso, né? Trabalhando, servindo em igreja, enfim, sempre nessa observação do cuidado com o ser humano. Eu realmente não sabia que existia essa área da medicina oriental quando eu vim para Umuarama, que eu era do Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei aqui, eu falava, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos porque eu não sei o que vai ser de mim aqui. Certo. Eu vim para um lugar, de repente, numa mudança de vida que eu tive radical, assim, do dia para a noite, né? Então, assim, eu falo, estava tudo construído, tudo desabou e, de repente, eu tive que recomeçar tudo de novo. E o Senhor foi me abrindo portas e, assim, eu acho que tudo isso, tenho certeza que tudo isso é providência dele. Amém. Eu comecei a fazer um curso através de um sonho que eu tive. Olha. Então, eu não sabia que existia nada nessa área, não tinha conhecimento. Gente, uma pessoinha lá do interior que não tinha contato com nada de informação, né, aqui fora. Ainda estamos no interior, mas onde eu morava aqui é cidade grande, viu? Então, vamos lá. E aí, eu entrei nesse processo dessa queda e mudança, né? 3 filhos pequenos, então uma preocupação de como reconstruir uma vida. Eu passei por uma fase, pastor, de depressão profunda, né? Então foi bem complicado isso, para mim é uma fase bem complicada que eu tive. E conversando ali com Deus, numa noite, né? Em oração, né? Eu tive uma visão de uma placa assim pegando fogo, queimando, escrito arte e terapia. Olha. Eu falei, gente, o que é isso? E aí, como eu trabalhei um tempo com trabalhos manuais, eu achei que estaria vinculado a isso. Nossa, será que é para eu começar dando curso de pintura? Essas coisas que eu fazia já no Mato Grosso aqui, né? E eu comecei a pesquisar, não, mas não é isso, meu coração não se aquietou com isso. Eu falei de novo com o Senhor, eu falei, Pai, me mostra, me dê um sinal humano, porque eu não estou entendendo. Estou tentando decifrar e não estou entendendo a mensagem, mas eu sabia que era uma mensagem de Deus para mim. E Deus te direcionando nessa... Direcionando, né? E aí eu olhei para o notebook na hora, eu falei, aí, veio o sinal humano onde eu tenho que fazer essa pesquisa. Digitei lá arte e terapia e vi que era uma pós-graduação. Que legal. Né? Então, assim, mais voltada para a ideia junguiana, né? Nós temos aí dentro da psicologia uma ideia mais de Freud e outra de Jung.
E a arte-terapia, ela se estende no estudo junguiano, né, Fala um numa pouquinho proposta. quem foi Jung, para o pessoal que está nos ouvindo, Gente, saber bom, um pouquinho resumidamente, né? vou fazer bem resumido aqui, bem rápido, né? Isso. Porque Freud, ele é o pai da psicologia, isso todo mundo conhece. E Jung seria um discípulo de Freud. Sim. Freud adotou Jung como realmente fosse um filho para dar continuidade na proposta dele. É um dos seus discípulos, Um né? dos seus discípulos. Só que chegou numa etapa do caminho, Jung começou a discordar com algumas ideias de Freud. O E aí que é eles normal na entraram... filosofia, É né? normal. Geralmente o É sucessor normal. Isso. tenta ou dar continuidade ou desfazer aquilo que o antecessor falava e criar algo novo, né? Isso, isso. E aí Jung começou a criar a sua própria metodologia, né? Então, Freud, ele vai mais nessa área onde você precisa de encontro com a sua dor para que você possa superar essa dor. E Certo. Jung, bem resumido, Claro. e Jung, ele te mostra o encontro com a sua coragem para que a sua coragem diminua a sua dor. Certo. Então é uma proposta meio que oposta dos dois, né? Entre outras coisas que eles acabaram discordando aí no caminhar, tá? E a linha do Jung virou hoje uma das abordagens da psicologia, Uma né? das abordagens da psicologia, inclusive a A arte-terapia. psicologia analítica, se eu não me engano, né? Isso. A arte-terapia, inclusive, faz parte, né? Um dos módulos aí do curso de psicologia, dando a possibilidade de uma pós-graduação, de uma especialização nessa área. Tá. E o que é essa área? Nos explica um pouquinho, rapidamente, Sim. para que o nosso ouvinte possa saber um pouquinho. Para não interpretar como eu, quando Deus mandou o sinal, achando que tinha que dar curso de pintura, né? Ou pintura de tela, arte-terapia, né? Uma terapia com a arte. Não deixa de ser, só que os materiais usados, né, a forma que é feita uma sessão com arte-terapia, ela é conduzida a partir de uma indução. Claro que dentro do objetivo do tratamento proposto com o paciente, né? É uma indução de forma inconsciente que ele vai despertar todo o seu inconsciente através de uma arte, mas Certo. não voltada para uma questão estética, não tem nada a ver com deixar bonito, né? Então não tem nada a ver com isso. É realmente liberar aquilo que a pessoa tem dentro dela. Ou seja, uma expressão do próprio ser. Isso. Interior dela. O próprio ser. E ele encontrando com o seu próprio ser, ele vai ter aquele contato e se autoconhecer, e se autodescobrir. Legal. Tá? E começar a transformar essa arte, né, que foi feita de forma inconsciente, naquilo que ele pode ressignificar na vida dele. Isso. Tá? Então, Essa assim, palavra ressignificar é uma palavra muito importante, né? Muito falada, porém pouco compreendida. Isso. Do teu ponto de vista, dentro daquilo que você já estudou, o que é ressignificar? É você dar um novo sentido a uma ideia que você estruturou. Tá? É uma situação que aconteceu na sua vida e você colocou como que aquilo fosse uma coisa ruim. Então, é você transformar em algo ruim, em bagagem, para que se vire uma coisa boa na sua vida. Tá? Então, que se transforme. No cristianismo tem algo parecido, né? As nossas experiências podem se tornar eventos de maturidade para que a gente possa não somente superar em Deus aquelas dores, aquelas mazelas, aquelas dificuldades, mas também gera em nós autoridade para que lá na frente, já superado, vencendo essas experiências dolorosas, diz lá em Colossenses, Paulo fala que da mesma maneira que nós somos consolados por Deus, nós vamos poder consolar outras pessoas, né? Isso. Então é mais ou menos essa ideia, né? É mais ou menos essa ideia. Está totalmente dentro dessa ideia, né? Que legal. E o legal da arte-terapia, pastor, que o paciente ele faz isso. Certo. Ele produz, então ele usa todos os sentidos, que os nossos sentidos eles estão totalmente envolvidos nas nossas emoções. Né? As nossas emoções elas são despertadas através dos nossos sentidos. Certo. E aí a arte-terapia usa o tato, a visão, a audição, a fala. Então são inúmeras técnicas que são usadas assim numa proposta assim, num objetivo de tratamento com o paciente. Geralmente trabalha com que faixa etária? Quais são, vamos dizer assim, a maior parte do público-alvo desse tipo de técnica que você fez essa especialização? Desde criança até idosos. Então não tem limite de idade. Só não bebês, né? Certo. Mas desde criança a idosos. Quem consegue se expressar? Quem consegue se expressar e quem não consegue se expressar também. Inclusive a arte-terapia ela ganhou uma força muito grande com Nise da Silveira, né? Tem até o filme dela.
legal, que ela fez uma mudança histórica num hospital psiquiátrico, que legal. onde ainda era entendido que o doente mental ele não tinha emoção, ele não tinha sentimento, Olha só. né? Então eles iam para cadeira elétrica, então mesas de choque, e ela entrou como psicóloga para trabalhar no local e ela achou um absurdo o tratamento que aqueles pacientes tinham e ela começou a colocar eles para pintar. Que E ela legal. começou a se impressionar com a expressão artística de cada um. E começou a ver que aquilo que eles não conseguiam verbalizar de uma forma consciente, eles conseguiam transferir de forma inconsciente, Que né? O legal. seu eu interior. Ou E seja, fez toda a diferença naquele fez público toda a que ela estava diferença, abordando. né? Ela foi presa. Gente, o filme é maravilhoso, assistam. Legal. Fala o nome Né? de novo do filme. Nise da Silveira. Para aqueles que estiverem nos assistindo, posso talvez procurar, né? Isso. Nise da Silveira. Nise da Silveira. Isso. É uma brasileira que trabalhou Fez dentro. uma diferença incrível na vida, né, desses pacientes psiquiátricos. Então, a legal. arte-terapia ela é muito usada na esquizofrenia, problemas mentais, autismo. Então, a gente estuda toda essa questão de transtornos psíquicos, mentais, né? E fazendo essa pós, começou a abrir um leque para ti. Começou a abrir um leque, porque nessa pós, né, e é interessante que nessa visão que eu tive da arte-terapia, atrás dessa placa arte-terapia, abriam-se várias portas. Eu falo que eu consigo desenhar aquela visão, assim, para mim ficou muito nítida. E eu entendi que a partir disso, quando eu cruzasse esse fogo da arte-terapia, eu iria conhecer outras áreas também, né? E dentro da arte-terapia, uma professora minha comentou comigo e falou assim: nossa, Rose, eu estou fazendo um curso que eu estou amando, que é de terapia floral. Eu falei, ah, é? E ela comentando assim, eu falei, nossa, me interessei muito. Já cheguei em casa, fui pesquisar. Certo. Virei uma pesquisadora de tudo que eu ouvia, né? Certo. E aí já conheci um curso em São Paulo, fui para lá fazer o curso de terapia floral. Tá. E o que é, então, a terapia floral, para quem está nos ouvindo? Tudo coisa diferente, né, gente? Ó, Olha gente, só. sempre lembrando que o bate-papo de hoje são de terapias alternativas, né? Isso. Ou seja, não tradicionais, comumente conhecido como ciência medicinal tradicional do mundo ocidental, né? Então, são Sim. terapias que são muito comuns hoje, né? Em vários meios, em vários segmentos, mas às vezes não conhecida de forma geral, do público geral, né? Ou do Sim. senso comum. Por isso que é legal essas abordagens, esses temas, né? Sim. Para que a informação correta de especialistas nas áreas cheguem até o conhecimento das pessoas, porque talvez ali, né, através daquela terapia, daquele processo, daquele procedimento, daquela análise, daquela situação ali, daquela ajuda, daquela abordagem, né, a pessoa possa descobrir uma chave que venha destravar a vida dela, melhorar de alguma maneira, seja de forma física, psicológica, emocional ou até espiritual. Sim. A terapia floral, para a gente entender, é importante entender quem que criou a terapia floral. Isso. Né? Que foi Eduardo Bach, ele era um dos médicos mais conceituados na Europa. Certo. Bacteriologista, imunologista, ele desenvolveu várias vacinas. Ou né? seja, era alguém da ciência. O bambambam da ciência. Sim. E na simplicidade das flores, Olha que lindo. ele começou a descobrir, ele chamava de medicamentos mesmo, né? Porque ele foi para o campo de batalha, ele foi enviado para o campo de batalha para atender soldados de guerra. Que legal. E ele começou a observar a resposta, a reação de cada soldado com relação aos ferimentos que tinham. O mesmo ferimento, reações diferentes e intervalos diferentes de cura, usando o mesmo medicamento. Certo. Então, o que tinha de diferente de um para o outro? Aí ele começou a entender o fator emocional por trás de tudo isso. Sim. Olha só, gente, isso é importante. O fator emocional influencia diretamente na sua recuperação, no restabelecimento da sua saúde. Isso a ciência já fala, né? Sim. E é sim. reconhecidamente científico já hoje. Sim. E ele começou a fazer uma pesquisa nessa área mais natural. Certo. Né, com essência de flores. Então, só que para fazer essa pesquisa dele, ele precisava de dedicação, de tempo e tudo mais. Tudo tem que ser muito resumido, que dá um podcast para cada assunto, cada né? temática, né? Cada temática aí. Cada escadinha, Cada né? escadinha aí. Mas Bach, ele foi acometido de uma doença, de um câncer, né, no intestinal, no pâncreas, intestino, e ele passou por uma cirurgia e os próprios médicos falaram para ele que ele não teria mais do que 3 meses de vida.
E ele falou, já que eu tenho 3 meses de vida, eu preciso aproveitar esses 3 meses para deixar a minha marca na história. Ele Que não estava legal. contente com os medicamentos, com as químicas que ele já havia deixado como marca, né? E aí ele resolveu, fugiu do hospital, que ele não estava de alta, né? O Certo. próprio médico fez isso. Ele fugiu do hospital e foi se isolar numa região já rural, né? Certo. Então tinha uma chacrinha, ele saiu eh, Da da Inglaterra, civilização. da parte ali onde ele estava, fechou tudo que ele tinha, né? Deixou aquele ápice da carreira dele e foi para essa região. E ele levou os aparelhos de laboratório dele. E Certo. quando ele chegou lá e foi abrir a mala, foi bem interessante, porque era a mala de calçados que ele tinha pego e não dos aparelhos de laboratório. Eita. E aí, no impacto, ele entendeu. Olha só a ressignificação, olha só o entendimento, a mudança de olhar, né? Sim. Ele abriu para começar a pesquisa de laboratório. Mas quando ele abriu, tinha sapatos. Aí ele entendeu a mensagem era: vai ter que caminhar muito pelos campos para descobrir o que você tem que descobrir ainda. Ou seja, começar do zero, né? Começar do zero e Não tenha caminhando medo pelos de campos. recomeçar. E ele saiu caminhando, então começou a entender, observar comportamento das flores no nascer e pôr do sol. Que E legal. começou a relacionar que flor tinha comportamento como ser humano. Então, cada um tem um dom diferente, Que né? legal, né? E ele desenvolveu o que ele, né, colocou aí como realmente a maior descoberta de toda a carreira dele, que foram os florais de Bach. Ele conseguiu fechar 7 grupos, né, antes de falecer. Ele conseguiu, então, nesses 7 grupos é possível trabalhar praticamente com todas as emoções. Certo. Tá? São gotinhas, né? Fala floral, são gotinhas que a gente pinga na água, sublingual. E Ou são seja, 30 algo natural, não tem nada de totalmente espiritual, natural, nem nada. totalmente sem química Certo. nenhuma, Ou seja, a natureza trabalhando em a favor do favor do homem homem. através de uma terapia, Isso, através de um processo natural, isso. nada esotérico, místico, Nada, espiritual. nada. Tá? A Certo. terapia floral vamos deixar bem claro, Isso é florais legal. de Bach, né? Que depois surgiram outras linhas que aí sim envolvem esoterismo em si, tá? Mas existe a ciência, mas a técnica científica. isso. Essa é a original. Essa é a original, Certo. né? Então eu particularmente só trabalho com a terapia dos florais de Bach. Isso é importante, né, Rose, você falar, né? É possível se trabalhar técnicas até orientais, mas de cunho científico, Científico, né? Com com um certeza. elemento científico, né? Com certeza. Então a gente tem assim, hoje a gente vê nas farmácias, né? Você vai lá, tem umas prateleiras com os florais de Bach, lá, as fórmulas prontas para Certo. serem vendidas, e aí as pessoas falam, já tomei tanto floral, não faz efeito. Mas tomar floral não é igual fazer terapia floral. Certo. Tá? Então você passa Qual é a por diferença entre tomar florais? e faz- Porque alguém me falou, fui lá na farmácia homeopática e realmente você fazer uma terapia floral. Qual é a Sim. diferença das duas e o que traz, o que uma traz de benefício em comparação com a outra? É você chegar e comprar um bolo pronto desconhecido, Certo. né? Ou você saber se aquele bolo você vai gostar ou não, porque você sabe cada ingrediente que tem. Certo. Eu costumo comparar muito com isso. E fez o processo, E né? fez o processo. São mais de 3.000 fórmulas diferentes que são montadas dentro da terapia dos florais de Bach. Nossa. Né? Então, assim, aquela que tem que ser montada para você, o seu terapeuta que vai saber qual é. Certo. Tá? Então, a partir de uma conversa terapêutica, o terapeuta vai observar o que aquele paciente precisa, como que é o começo do tratamento, é um acompanhamento, é um tratamento com resposta muito rápida, né? Então, você ir lá comprar algo que é para qualquer coisa que foi feita, né? Certo. Inclusive, a gente vê lá nas etiquetinhas, né? Floral para ansiedade, floral para emagrecimento, floral para insônia. Isso Certo. não existe, tá, Certo. gente? Isso aí não existe. Ou seja, Porque isso aí já é uma, vamos dizer assim, uma o comercialização. capitalismo, exatamente, Isso. se apropriando de uma técnica que Isso. funciona, Isso. que é natural, que existe uma abordagem de cunho científico, a Isso. fim de ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso, floral para hiperatividade. Então tem floral para tudo quanto é que é problema aí, né? Certo. Já definido. Nós não temos florais para insônia, nós temos florais para o que está gerando a insônia. E de uma pessoa para outra são fatos diferentes. Tá? Nós temos florais para tratar o que está gerando uma ansiedade. De uma pessoa para outra Ou vai ser seja, a diferente. raiz do problema. A raiz do problema. Não só o sintoma, né? Mas Então é a você raiz. querer abafar o sintoma ou você querer fazer um tratamento da raiz. Entendi. Tá? Então essa é a diferença. Que legal. Tá? E daí depois dos florais,
eu senti uma necessidade muito grande de ir mais além. Certo. Me afundei aí Ou nessa seja, uma área. técnica foi levando Foi a outra. levando a outra. Foi levando Primeiro foi a teoria lá da arte-terapia, Isso. depois os florais de Bach, Isso. depois... Ah. Qual é o seguinte degrau? A arte-terapia é legal porque me deu todo o embasamento de... como é uma pós-graduação, são 2 anos, eu fiz essa pós em Curitiba, né? Que legal. Ela me deu todo o embasamento terapêutico para atender com maior eficiência na terapia floral. Que legal. Então, assim, ficou uma coisa mais diferente, porque eu entendi os encaixes que Deus foi proporcionando para mim, legal. né? E aí eu queria algo que também tivesse um avanço dentro de um cuidado físico também. Certo. Não só o emocional, Claro. né? Eu comecei a observar, nossa, mas se eu começar de dentro para fora e também vier de fora para dentro, será que eu não vou conseguir uma resposta muito mais rápida? Sabe? E aí eu comecei a pesquisar, fui para Curitiba fazer um curso básico rápido de algumas massagens dentro da massoterapia e lá eu conheci a auriculoterapia, Certo. que foi só uma amostrinha grátis que a professora deu, né, Certo. sobre essa técnica, e eu gostei demais, aquele então... amor, à primeira vista já. Tá, então dessa pós, você foi fazer um curso de massoterapia? Isso. Tá. O que é a massoterapia? Para quem está nos ouvindo. Isso. E depois a seguinte abordagem que você descobriu dentro da massoterapia. A massoterapia também. Não é maçonaria, gente. Não, é massoterapia. Massoterapia, né? A Isso. massoterapia, ela trabalha com estímulos no corpo através de massagens, né? Onde pode ser tratado diversos tipos de problemas físicos. Certo. Então, o massoterapeuta hoje ele é muito procurado na questão de relaxamento. Eu quero fazer uma massagem para relaxar. Né? Nem imagina que uma massagem pode levar a um tratamento também. Tá? Sim, então, procurando um profissional qualificado. Mas realmente não me encaixei na massoterapia. Certo. Né? Já dei aula em alguns módulos, em cursos de masso, mas não dentro da área de massagem. Porque Não te identificou, né? não me identifiquei com a masso. Mas aprendeu, elementos são importantes hoje. Mas foi um curso maravilhoso porque foi ele que me apresentou a auriculoterapia. Tá. Foi o melhor curso que eu fiz. Que a área hoje... Olha só como é importante isso, gente. Mesmo ela sendo uma administradora de empresas, fez ADM e tal, ela fez uma pós-graduação que foi abrindo portas para ela se descobrir como profissional, fazendo vários cursos. Um curso que ela foi descobrindo dentro de outro curso levou ela a se descobrir como profissional hoje na área que ela mais se identifica, né? Então isso aqui é muito importante para você que está nos ouvindo, né? Você que já tem uma graduação, faça que seja várias pós-graduações, mestrado, doutorado, se puder também fazer isso, porque às vezes nessas especializações ou cursos livres que você pode fazer também, né? Alguns cursos que ela mencionou são cursos livres. Sim. Você não precisa nem ter faculdade, mas precisa querer aprender. Dentro de um desses cursos, né, nesse aperfeiçoamento pessoal, você como ser humano, você vai chegar num determinado momento e vai se descobrir como pessoa dentro da sua vocação. Sim. Né, o que no cristianismo a gente chama de chamado, propósito, né, lugar onde Deus nos colocou, onde Deus vai ser glorificado, né, onde a nossa vida vai ter um significado e um senso de propósito dentro daquilo que Deus nos entregou. Sim, bem isso, pastor. Então conta um pouquinho mais. Como é que foi essa descoberta dessa nova técnica dentro da massoterapia? Sim, aí quando eu tive contato com a aurículo, que foi realmente uma apresentação muito básica ali no curso, né? Aí eu questionei a professora quando teria um curso na área, ela falou, olha, daqui 15 dias eu vou ministrar um curso nessa área. Certo. Aí eu vim para casa, eu morava em Umuarama, gente. Olha só todo o trajeto, volto para Curitiba, né? Vamos lá. Então a maioria dos cursos que eu fiz foi Curitiba e São Paulo. Aqui, na verdade, eu não fiz nenhum. Certo. E fui para Curitiba, fiz o curso de aurículo e cheguei na casa da minha prima. Isso me marcou muito, porque eu estava hospedada lá, que era bem próximo do local do curso, e já apliquei no filho dela a auriculoterapia. Né? Cheguei lá e apliquei, e ele não estava sem comer, sem se alimentar direito, ele não dormia bem, ele tinha uma agitação. Explica um pouquinho o que é essa técnica. Isso, é um microsistema que usa, né, a orelha como fonte de informações para diagnóstico e também para tratamento. Olha que interessante. Então a gente usa somente a orelha. Gente, é tratamento da orelha. A gente não dá muito valor nas nossas orelhinhas, né?
mas elas são muito importantes, tá? E nos dão sinais. Nos dão sinais, elas têm uma conexão com todo o nosso corpo. Olha só. Tá? Então, com pontos distribuídos de forma estratégica aí, né? É possível a gente fazer vários tipos de tratamentos, tanto físicos quanto emocionais, a partir de pontos na orelha. Que legal. Então, é bem interessante. Não foi à toa que eu me apaixonei. E aí, quando eu voltei do curso, a minha prima falou, gente, é incrível, só pode ter sido os pontinhos que você colocou na orelha dele, porque ele dormiu, ele comeu, ele pediu comida e dormiu a tarde toda. Ou seja, até então tá passando dificuldades terríveis com isso. Isso. Eu falei, gente, que maravilha, esse negócio funciona. Que legal. Né? O negócio funciona. E você também, né, como pessoa, se sente útil, né? Se sente feliz, muito. realizada por ajudar alguém, né? Mas eu achei o curso bem fraco, assim, não é que eu achei o curso Na fraco, época foi fraco. não é que eu achei o curso fraco. Eu comecei a entender que tinha muito mais. Certo. Eu queria aprender mais daquilo, né? Apesar de já começar a atuar na área, com uma média de 1 ano que eu estava atuando, eu cheguei a atender, pastor, porque eu ia para o Mato Grosso do Sul fazer atendimento também. Então, lá todos os meus pacientes, que seria de 1 mês, eu atendia na semana que eu estava lá. Certo. Eu cheguei a atender 104 pessoas em 10 dias. Nossa. Né? Então, assim, a minha agenda lá era fila de espera. Certo. Então, assim, super lotada, porque eu regrei 90 pessoas na semana, porque eu estava me matando de trabalhar, né? Claro. E aí eu comecei a ter uma agenda, uma procura muito intensa em cima disso, então eu precisava me especializar mais naquilo que eu fazia. E ao mesmo tempo, na própria técnica, né? Com a utilização do conhecimento que você já tinha recebido, Sim. você foi se aperfeiçoando, ajudando pessoas. Ajudando pessoas, vendo o que realmente funcionava, o que não funcionava. Então pude ter, porque eu sou muito observadora, né? Sempre fui. E aí eu comecei a buscar mais cursos e cursos. Eu fiz 9 cursos numa sequência, então viajei bastante fazendo curso, buscando informações, mas eu queria mais da área. Que legal. E ó, gente, aqui a gente pode fazer um link com o evangelho, né? Quando você está servindo pessoas, ajudando pessoas, se descobrindo dentro da sua vocação, dentro do seu chamado, e isso é lindo, é uma das grandes descobertas, né? É uma das grandes perguntas filosóficas, né? O porquê que eu nasci, qual é o sentido da vida, qual é o meu propósito de existência, é descobrir em Deus o seu chamado específico. A Bíblia fala que todos nós temos um propósito geral, e esse propósito geral está lá em Romanos 8, 27, diz, né, que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, o versículo diz que Deus nos chamou para sermos filhos de Deus, semelhantes ao Cristo, no poder do Espírito Santo. Sim. E fazemos parte dessa família eterna de Deus. Esse é o propósito geralzão de todas as pessoas, de todos os seres humanos, de todas as criaturas de Deus. Mas dentro desse, que a gente chama na teologia de eterno propósito de Deus, repetindo esse eterno propósito de Deus, é que Deus deseja ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Cada ser humano, cada indivíduo tem um chamado específico, um propósito específico para a sua vida. Então tem o propósito geral, que é o EPD, que eu acabei de falar, e tem um propósito específico, um chamado específico de Deus para a sua vida. Às vezes é a área da música, às vezes é cuidar das crianças, né? Às vezes é ser professora, ser médico, ser terapeuta, ser psicólogo, é ser as diversas áreas, profissões, atuações e ações onde você pode ser inserido dentro da sociedade, se sentir participante de algo maravilhoso, ajudando, servindo pessoas, você vai se descobrindo em Deus e descobrindo o teu chamado, o teu propósito no Senhor. Sim. E isso é lindo, né? Bem isso. E a gente tem que aceitar que muitas vezes, né, como foi no meu caso, isso vem por escadinha, né? É verdade. É degrau por degrau. As É um pessoas, processo, né? Muitas vezes as pessoas entram em desespero quando estão no primeiro degrau. No segundo degrau, falam, nossa, será que eu nunca vou chegar lá? Eu sei que meu propósito é aquele. Sim. Mas a gente tem que ter essa calma, essa paciência, porque tudo é para montar uma estrutura, né? Eu vejo que todo esse caminhar que foi prolongado, eu olho para trás e falo, nossa, quantos anos estudando. Sim. Podia ter entrado direto aqui, né? E economizado todo esse tempo, mas eu não estaria com a estrutura que eu estou hoje. Né? Eu não teria gerado toda essa bagagem por trás. Então, foi maravilhoso esse tempo prolongado. E como é importante você investir em conhecimento, em aperfeiçoamento, né? Esses dias mesmo, esse tempo atrás, eu contei quantos anos eu passei na faculdade, me aperfeiçoando, me graduando, né? Pós-graduações, 2 graduações, 3 pós-graduações, mestrado,
12 anos, gente. Então, nunca é tarde para aprender, sempre há tempo para você se aperfeiçoar, né? Então, você está vendo aqui diante de você duas pessoas que correram atrás, né? Que se aperfeiçoaram, que nesse aperfeiçoamento se descobriram, né? Descobriram o seu chamado, a sua vocação. Então, não fique parado, saia da sua zona de conforto, sabe? Ore a Deus, peça um direcionamento de Deus, esteja servindo pessoas, ajudando pessoas, ao mesmo tempo se engajando, seja no reino de Deus, na sua igreja local, na sua comunidade, né? Ou através da sua vocação, da sua profissão, do chamamento de Deus na vida profissional. Nós precisamos entender que para o cristão, tudo, né, pode ser santificado, tudo pode ser para a glória de Deus, né? Todo trabalho digno dignifica o homem e, ao mesmo tempo, pode promover e deve promover a glória de Deus. Sim. Olha o que Paulo fala, Rose, ele diz assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, até algo tão pequeno, banal, corriqueiro, diário, como comer e beber, deve ser feito para a glória de Deus. Imagina a nossa vocação, Sim. o nosso trabalho e a nossa profissão. Sim. E é importante isso, né? Esse cuidado, principalmente para quem é cristão, porque nessa área principal, eu sei que todas as áreas, né? Toda a nossa vida hoje, ela oferece vários desvios e vários caminhos diferentes. Mas Isso. essa área da terapia holística, que é ver o ser humano como um todo, né? Ela te oferece muitos caminhos encurtados. Sim, E que, de atalhos, repente, né? esses atalhos não vai te levar numa boa conduta cristã. Num bom Né? caminho. Num bom caminho cristão. Aí, então, a gente tem que ficar sempre com o sensor de alerta ligado. Então, tudo que aparecia de novo, né, de novidade dentro da área, primeiro eu ia pesquisar o que era aquilo, primeiro eu ia ver os fundamentos de tudo aquilo, para depois ver se eu ia fazer ou não aquele curso. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Essa busca pelo imediatismo que vem crescendo cada vez mais pode ser muito enganoso, né? Então levar as pessoas a se perderem numa relação desse propósito de não sair da presença de Deus na sua atuação profissional. Isso, muito bem colocado. Foi o que eu li aqui no início, né? Em 1 Tessalonicenses 5:21, a Bíblia diz, examinai tudo e retende o que é bom. Sim. O bem, fique só com aquilo que é bom. Sim. Aquilo que não destrói a tua fé, aquilo que não afeta a tua relação com Deus, aquilo que não destrói os teus afetos, né? Aquilo que você já fundamentou e construiu no Senhor. Isso é muito importante, né, Rose? Sim, Tome sim. cuidado com os atalhos, meus irmãos. Vocês estão nos ouvindo, você, cara ouvinte, que está aqui conectado conosco, né? Diga aí de onde você está nos assistindo, né? O que você achou desse podcast, né? Deixe seu comentário, seu nome, faça aí um link conosco. Se quiser também deixar uma perguntinha aqui no final, a gente pode fazer essa perguntinha para a Rose. Tem sido uma benção esse bate-papo, Rose. Mas vamos lá, vamos lá. Como eu cheguei nessa medicina jornada oriental aqui, né? Exatamente, essa é a pergunta que eu queria te fazer, né? Qual é a sua área de atuação na medicina tradicional chinesa? Você já falou, Isso. né? Que é a questão ali da auriculoterapia. Isso, é um nome difícil de falar, tá, gente? Melhor ela falar para não errar. Isso, auriculoterapia. Mas assim, como eu sempre quis mais, eu comecei a desenvolver um método próprio, diferente, né, dentro da auriculoterapia. E aí eu tive me ligaram para oferecer um curso de medicina chinesa, que abriu uma turma, né, da Ibramec, que é lá de São Paulo, mas ia abrir um polo em Maringá. Isso, essa os professores de lá. Que legal. Essa pergunta que eu ia te fazer. O que é, então, a sigla é MTC, a medicina tradicional chinesa? Isso. A medicina tradicional chinesa nada mais é que o uso de várias técnicas, ou seja, várias práticas que são tradicionais, que são comuns na China. Tá? Nos países orientais de uma forma geral, mas a China em si ela se tornou uma referência com técnicas assim orientais, que eles têm uma variedade incrível de técnicas, né? Então assim, quando a gente fala medicina, eu trabalho com medicina chinesa, a pessoa fala, o que é isso? Aí você fala, conhece a acupuntura? A acupuntura eu sei o que é, né? Então a acupuntura ela é uma das técnicas que integram a medicina tradicional chinesa. Então é um conjunto de técnicas que são comuns, por isso é conhecido como tradicional, local, né? E ela tem uma visão um pouquinho diferente essa questão fisiológica do ser humano. Então é uma visão
de acordo com a cultura, né, de acordo com o que foi trazido há mais de 3.000 anos atrás, dentro de uma descoberta, de uma avaliação do homem. Quando a gente fala avaliação de energia, as pessoas confundem muito com essa questão esoterismo, né? Espiritual e que não tem nada a ver, que nada mais é, gente, porque naquele tempo não tinha laboratórios clínicos, né? Para a gente tirar o sangue e fazer. Energia existe, né? Energia nós temos uma luz aqui iluminando, é porque existe energia. E nós não ficamos em pé, e nós não acordamos e dormimos, e não temos funções fisiológicas se não tiver uma energia movimentando isso dentro do nosso organismo. Ou seja, da mesma maneira que existe uma energia no mundo, na criação, na natureza, no mundo biológico, também existe dentro do homem uma energia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Também existe dentro do homem uma energia. Tá? E a visão da medicina chinesa é realmente diferente nesse aspecto, né? Que ela tende a ter, imagina, pela sensação, ou seja, eles pela sensação, pelo tato das pontas dos dedos, né, tocando no pulso, eles sentirem como estava a manifestação da circulação do sangue no pulso. Nossa. E a partir disso, eles conseguiam entender se estava muito rápido, se estava muito lento, se tinha muito sangue passando, né? Se tinha pouco sangue passando, e a velocidade com que isso passa. Nossa. Tá? Então é uma coisa muito incrível. Isso trazia referências de diagnóstico de como estava o equilíbrio da função do corpo. Hoje, para a gente trazer para uma visão ocidental... Ou seja, bem antes de ter os instrumentos que a gente tem hoje, na ciência médica e tal, lá 2, 3 mil anos atrás, a medicina tradicional chinesa já desenvolveu técnicas apuradas de diagnóstico. De diagnóstico, para ver como estava a saúde daquela pessoa, sentindo realmente ali algumas características no corpo da pessoa. Nossa, que interessante. Tá? Então é bem interessante. Então nós podemos pensar e na como visão... é diferente, né? Na visão ocidental, a gente pode comparar essa energia, né, com a fisiologia, a parte fisiológica, ou seja, a função de cada órgão, a função do nosso corpo, tá? Como que ele funciona, né? E aí, para manter esse equilíbrio dessa energia no nosso corpo, isso depende muito de duas energias, que é uma quente, outra fria. Certo. Tá? E nosso corpo, ele precisa ter uma temperatura morna. Certo. Nós precisamos, para ter saúde, o nosso corpo tem uma temperatura correta. Certo. Qual é essa temperatura? Né? Ela tem que estar morninha. O nosso corpo precisa estar morninho. Você precisa sentir que está morno. Porque senão a energia fria, se tiver frio o seu corpo, tem pouca energia quente. Aí você vai trabalhar com técnicas que levem calor para o seu corpo. Certo. Como, por exemplo, o mocha-bustão, né, que é... E até um morto, ele fica gelado. Gelado, né? Porque acabou a função, acabou a energia quente, desvinculou. O frio seria a ausência de vida. Ausência de vida. A separação dessas duas energias que precisam estar interagindo sempre é a morte. Mas, por exemplo, um aquecimento do corpo, por exemplo, a febre, também denota uma alteração inflamatória, ou algo desse tipo. Também está em desequilíbrio. Então, a palavra-chave é equilíbrio. A palavra-chave é manter o equilíbrio com a temperatura do seu corpo. Há um ditado chinês, inclusive, que diz assim: quer ter saúde, mantenha os pés quentes, a cabeça fria, a barriga vazia. Olha que interessante. E a gente olha para a população, de uma forma geral, é tudo ao contrário, né? Os pés estão gelados, andando descalço, pegando friagem, cabeça quente, não é? É verdade. E a barriga, né? Totalmente cheia, comendo o tempo todo. Então a gente está fugindo de uma regra de ser saudável. Então a gente é interessante que lá por exemplo, na China, no Japão, você vê que existe um cuidado muito maior, né, com o corpo, com a alimentação. Não tanto na China, mas principalmente no Japão a gente observa os índices de obesidade são mínimos, né? A qualidade de vida, ou até a vida dura muito mais lá, né? A idade média que as pessoas morrem lá é 95, 97 anos. Sim, só que essa temperatura do nosso corpo... Impressionante isso, né? Ela não é tão simples assim. A gente vai estudar, é uma coisa bem profunda, né? Ela precisa estar em equilíbrio dentro de cada órgão, que faz parte de um ciclo de 5 elementos, né? Que precisa estar em equilíbrio
para que a gente tenha saúde. Então, o chinês ele comparou 5 órgãos do nosso corpo com 5 elementos da natureza. Certo. Quais são esses Tá? elementos? Então, nós temos o fígado Certo. e vesícula biliar, que foram comparados com o elemento madeira. Certo. Então, quando a gente vai estudar medicina chinesa, você só vai entender ela se você derrubar o paradigma, pensar a função de fígado. Você tem que começar a pensar na função da madeira. Certo. E Ou seja, relacionar um paralelo com o mundo natural. paralelo com o mundo natural, né? Uma Então, espécie de simbolismo, metáfora. isso, bem isso. E aí, dentro das funções da madeira, a gente consegue encaixar e entender o que está em desarmonia dentro do fígado. Certo. Tá? Então, são só esses 5 elementos, eles cuidam da saúde total de todo o nosso corpo. Aí, o coração, né, e o intestino delgado, eles foram comparados com o elemento fogo, Certo. que é o órgão mais quente, né? Então, Certo. assim, tudo que dá no coração em excesso, ele agita, ele traz um vermelhão. Então, é tudo, você vai começando a comparar e que realmente traz uma referência que tem lógica, né? E aí, depois nós temos o baço e estômago, que foram comparados com o elemento terra. Certo. Então, nosso baço e o estômago, ele só vai se nutrir com tudo que vem da terra, Certo. né? Com todos os alimentos. Então, ele também é responsável por emoções, enfim. Tá? E aí nós temos o metal, né? O elemento metal, que foi comparado aos órgãos de pulmão e intestino grosso. E depois, fígado, fígado não. Depois, já estou aqui me confundindo, deixa eu fazer o ciclo aqui. E depois, rim e bexiga, que foram comparados com o elemento água. Certo. Então, tudo dentro da função. A temperatura desses elementos precisam estar aí adequados dentro de cada elemento para que a gente tenha realmente saúde. Tá? Ou seja, todo um sistema interligado, biológico, Todo um sistema que depende biológico. de um equilíbrio. E Isso. quando há desequilíbrio, a dor e o Isso, sofrimento isso. desnecessário. Dentro de cada um desses elementos, eles cuidam de uma emoção diferente no nosso corpo. Tá? Por exemplo, o fígado, o elemento madeira, ele guarda a raiva. Então, se ele estiver em desequilíbrio, a raiva ela vai ser altamente expressada. Certo. Né? E aí, aí a gente tem que entender todo esse contexto por trás, que é bem complexo, né? Mas assim, só para vocês terem uma noção, o fígado detesta o álcool. Certo. Né? Então, assim, bebida alcoólica é inimiga do fígado. Certo. Quando a gente ingere, né? Quando as pessoas ingerem, a gente não, porque eu não bebo, mas quando as pessoas ingerem uma bebida alcoólica, tá? Ela tem uma probabilidade muito grande de expressar a raiva que existe dentro dela. Certo. Tá? Porque ele levou um excesso para o fígado. Então, assim, a E gente até tem... bebida demais, né? Uma vez ouvi um especialista nessa área que diz, por exemplo, a pessoa quando toma mais de 4, 5 garrafinhas long neck ou latinhas de cerveja, o próprio fígado começa a entrar em colapso com tamanha quantidade de álcool, né? Sim. E aí você vê que a Bíblia tem razão, né? Quando proíbe a bebedice, que é o excesso de álcool no organismo, né? Mas o elemento que a gente vê que mais a Bíblia ela tem uma conexão muito grande, né? Quando o pastor está pregando, ele fala, olha só, vamos ter que equilibrar o coração dessa pessoa, Sim. né? É realmente o coração que é o Certo. elemento fogo, porque para a medicina chinesa, o coração não é um órgão como é visto na medicina ocidental. Certo. Ele não é um órgão emocional. Certo. Ele é um órgão racional. Entendi. Porque dentro do coração mora a nossa mente. Sim. Tá? Então, assim, a Bíblia expressa em várias passagens bíblicas, coloca isso, né? Sim. Como coração, agir com o coração, mas de forma racional e não emocional. Sim. Na Bíblia, na Né? verdade, quando se fala coração, dentro da teologia tradicional, né, ortodoxa, Sim. fundamental, reformada, seria o homem interior, né? Constituído de alma e espírito, né? Então, o nosso ser imaterial, invisível, metafísico, interior, né? É o que a Bíblia chama de coração. Isso. Essa parte espiritual e da alma do homem dentro do homem, né? O ser invisível, mas que está lá dentro, que é racional, mas também pode-se ter uma conexão com o celestial. Até porque ele, dentro do coração também, é chamado de Shen, né? Sim. Eles falam o espírito do coração é o Shen, que é a nossa mente, que tem é o Shen que dá para nós essa possibilidade de ser um ser realmente individual, Certo. de ter escolhas, né, próprias, o livre-arbítrio. Então, assim, tudo responsabilidade realmente de como está a saúde do coração. Se o coração não estiver bem, o ser humano não vai ter um lado racional
estruturado. Certo. Tá? Então, assim, então todos os cuidados nesse sentido também. Cuida do órgão, que a emoção também vai sendo cuidada em conjunto, não é de forma separada. A filosofia grega também, né, ensina isso, né? Que só que daí eles trabalham a questão do pneu, da psique, né, da alma, Isso. como o ser racional do homem, né? O Então, ser racional do homem e exatamente. individual, né? Que faz com que ele seja persona, né? Pessoa, personalidade, gente. Capacidade Humano, de né? ser, né, realmente individualizado, de poder ter capacidade de fazer escolhas próprias, certo? Isso. E aí, no baço, ali no elemento terra, mora a preocupação. Então, a preocupação gera muita ansiedade e muita compulsão alimentar, porque estamos falando de elemento terra. Olha lá. Tá? E aí, quando a gente vem para o metal, no metal mora a tristeza. Então, tem que ter um controle do elemento metal e ele está muito vinculado. Quando a gente fala metal e a gente relaciona o pulmão, então, pessoas que têm muito problema de pulmão, é uma pessoa que está com a tristeza um pouco, né, em desequilíbrio ali. Tá? Então, assim, e aí o metal, ele também nos faz uma linha de raciocínio com suicídio, porque também mostra arma, faca, tudo que lembra metal a gente relaciona com esse elemento. Certo. Tá? E aí nós vamos para o elemento água, né, que mora o medo. E aí a gente tem essa questão do medo controlar os orifícios inferiores. Por exemplo, se uma pessoa passa um susto muito grande, faz xixi nas calças, Certo. né? Enfim, evacua. E tá tudo relacionado dentro. Para a medicina chinesa tem uma explicação muito simples tudo isso. Que né? legal. E claro que E vai faz muito sentido, além né? de tudo. Faz sentido, né? Cada gente, se todo o nosso corpo, emocional, físico, tudo depende desses 5 elementos, né? Então tem muita coisa aí para mergulhar em cada um deles. Tá? Então não legal. tem nem como, daria muito tempo para estudar. A gente na medicina chinesa eu acho que é o que precisa ser bem entendido e a maior dificuldade da maioria dos que estudam entender o processo dos 5 elementos na sua totalidade. Mas aí, gente, você que está gostando desse podcast, em breve, novas aventuras aqui nessa temática tão fascinante, né? E que é de pouco conhecimento da grande maioria do nosso público, né? Então é muito interessante a gente conhecer outras perspectivas, outras culturas, né? Outro tipo de medicina alternativa, não tradicional do nosso mundo ocidental, né? Sim. Então, bem interessante isso, né? Então, se você fosse definir de forma objetiva o que é a medicina tradicional chinesa, seria esse conjunto de técnicas, de né? técnicas que Então, envolve esses 5 elementos. Envolve todos eles, vai depender desse equilíbrio dessa energia fria com a energia quente, envolvendo esse processo de 5 elementos. Além de outros fundamentos, além de outros princípios, que são muitos. Tá? Isso. O que dentro da medicina chinesa, né, tradicional chinesa, é chamado de Jing. Jing, o Jing. Não sei se eu falei certo. Isso, é o Jing. Se escreve Jing. Jing. O Jing, quando você vai começar a entender a medicina chinesa, o Jing ele é essencial, né? Então, você entender esses princípios. O Jing, vou dar um exemplo básico, porque quem está nos assistindo não é da área, então só para que todos entendam. Isso. É como se nós nós nascêssemos com uma bateria, com um carregador. Certo. Uma bateria do celular que veio cheia. Tá? A gente nasce e isso a gente herda dos nossos pais. E nesse Jing que nós herdamos dos nossos pais, ele vem, poderia dizer o DNA está lá dentro do Jing, mas vai muito além que isso. Tá? Então é a nossa herança que a gente recebe dos nossos pais, tanto na questão de saúde, quanto na questão de aspecto físico, os olhos, a cor dos olhos, né? E ali vem um tempo estabelecido médio de vida, que isso a gente nunca consegue saber quanto tempo é, mas a gente faz uma média determinada, pegando a idade de 4 gerações do pai, 4 gerações da mãe, para estabelecer a média que você recebeu de herança para sobreviver aqui. Seria uma espécie de gene, de genética chinesa. Isso, né? Então, que envolve um pouco mais do que toda essa parte genética, porque a gente tem, esse é o pré-celestial que eles chamam, aquilo que você trouxe de herança, aquilo que você herdou dos seus pais, certo? Esse ninguém tem acesso, medicina nenhuma tem acesso. Tudo que está nessa caixinha preta, a gente não tem como ajudar e não tem como
trabalhar com isso em qualquer área da medicina, Certo. tá? Tanto chinesa quanto ocidental, que são as doenças que são adquiridas, que já vêm na minha genética, Certo. certo? E aí nós temos uma outra bateria que ela vem vazia, Certo. tá? Então e essa bateria vazia, a gente vai carregando ela, enquanto essa bateria que vem cheia, a gente vai usando e descarregando ela, não tem como encher mais. E se eu manter essa bateria pós-celestial cheia, eu vou usar muito pouco da reserva que eu tenho, que eu trouxe, que meus pais me deram de herança, Certo. tá? Agora, se eu tiver uma carga na minha bateria pós ruim, para que o meu corpo sobreviva, que o nosso corpo ele é inteligente, ele vai buscar isso para a sobrevivência dele, Em algum lugar. em algum lugar, e na visão da medicina chinesa ali, no Jing, tá? Então, assim, se eu não tiver uma boa qualidade de vida, se eu não me alimentar bem, se eu não fizer exercício físico, né? Se eu comer só porcaria, eu vou começar a juntar esse tipo de reserva na minha caixinha pós, Sim. tá? Eu vou adquirir doenças depois, né? Então, é o Jing adquirido, porque eu adquiri depois, tá? Essas doenças adquiridas a gente trata, Certo. essas que vieram de herança não, né? Então, adquirida é o que a gente mexe, é o que a gente tem acesso. Se eu não cuidar bem dessa aqui, pós, a minha primeira vai se esgotar muito rápido. E aí eu vou buscar recursos e não vou ter onde, né? De repente, justamente porque eu não cuidei dela. É uma herança, eu falo que é uma poupança que você vai gastando dinheiro se você não souber administrar. Ou seja, é uma medicina, mas também uma filosofia de vida. Uma Que filosofia de vida. ensina o cuidado de si. O cuidado, né? E tudo, o sangue também na medicina chinesa, ele tem uma outra função no organismo, tá? Certo. Não é só circular e movimentar, enfim. Ele nutre tudo, a mente, os órgãos. Ele é responsável para nutrir e gerar saúde de tudo, né? De todo o nosso corpo, É pele, interessante que cabelo, na Bíblia o sangue é um sinônimo de vida. vida. Né? E não só isso, também Vida. a Bíblia ensina que o sangue ele tem um valor, ele tem uma importância, tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Alguns especialistas dizem, né, estudiosos e tal, eruditos, dizem que o sangue abre portais no mundo espiritual. Sim, e a questão do sangue eu estou falando, porque eu acho muito importante, já que nós estamos falando do Jing, né? O sangue, o meu sangue ele é tão importante que ele vai cuidar da saúde de todo o meu corpo, inclusive de manter a temperatura em equilíbrio, né? Eu tenho que lembrar que o meu sangue, a matéria-prima dele é importante, porque é a matéria-prima que vai produzir o sangue, Certo. certo? E a matéria-prima do nosso sangue, gente, sentem-se, é a nossa alimentação. Olha, Tá? Então não tem outra, não tem como mudar isso. É Certo. aquilo que você come, olha para o seu prato e você vai ver que é o sangue que vai gerar, né, essa vida ou morte. vida ou morte, literalmente. É isso que você está comendo hoje, né? É o que vai nutrir todos os seus órgãos, que vai nutrir sua mente. E as pessoas vêm adoecendo muito devido a uma alimentação desregrada, Sim. né? Então, o que está nutrindo o cabelo, o que está nutrindo os olhos, o que está nutrindo o coração, o que está nutrindo o nosso rim, E né? até a própria poluição dentro, né, das culturas hoje, agrícolas e tal, agrotóxicos. Tudo isso contribui. Tem contribuído, né, para a contaminação da população. Isso. Né? E dentro do que é possível, a gente tem que buscar, assim, uma alimentação mais saudável, né? É muito importante isso, tentar fugir o máximo de medicamentos químicos. Eu falo fugir o máximo, gente, quando a gente fala fugir o máximo é não usar de forma desnecessária, porque há necessidade de Só usar, em últimos né, casos. quando precisa. Porque esse medicamento, ele traz uma promessa, eu falo que é uma promessa política, de campanha, e ele te faz bem. Só que ele vai consumindo a sua bateria que você trouxe de reserva. Tá? Então é lá que vai diminuindo os seus anos de vida. É quando você precisar dessa bateria que você não vai ter recurso mais. Tá? Então medicamentos químicos é ali que ele age, é ali que ele trabalha. Vai te reduzir um tempinho de vida, né? Por mais que você vai ter uma vida mais saudável de repente, agora, né? Vai encurtar a vida. Mas vai encurtar o seu tempo aqui. Isso tudo dentro daquilo que é desequilibrado, né? Demasiado. Isso. E daí a importância também de uma orientação médica, de especialistas Nunca na fazer área, né? automedicação de forma alguma, sempre procurar um médico, porque o médico vai orientar dentro da necessidade de cada um. Né? E é legal a gente falar da parte da medicina,
porque De ainda preferência tem essa homeopático, né? e ainda tem essa visão, né, de que a medicina ocidental ela é uma briga com a medicina oriental e não é isso. Certo, São profissionais desinformados que fazem isso, certo. né? Porque a gente trabalha em Ou conjunto ameaçados também, né? ou ameaçados, que a gente trabalha em conjunto, é um completando o outro, né? Então, assim, é necessário, é importante, a alopatia é importante, mas, assim, a medicina, as técnicas orientais, elas realmente contribuem muito também para a saúde das pessoas. Ou seja, é importante deixar isso bem claro, né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que a medicina chinesa, né, a medicina oriental, também é uma É técnica uma técnica. científica, né, com comprovações científicas Isso, ao longo de pelo menos 3 milênios, né, conforme você sim, nos passou aqui, e que sim causam um efeito positivo na vida das pessoas quando é usado não de forma profana ou com infiltração isso, espiritual ou esotérica ou isso. mística, mas como técnica científica. Um exemplo mesmo é a própria, aquela das agulhinhas, como é? Acupuntura, Acupuntura, isso, me deu um branco agora. A própria acupuntura, né? Existe a acupuntura tradicional chinesa e existe a acupuntura científica, né? Medicinal, vamos dizer assim. Qual isso. é a diferença entre as duas, para a gente fechar aqui? Na verdade, a acupuntura ela tem a origem chinesa, Chinesa, sim, tá? Então, nós temos uma acupuntura tradicional chinesa. certo, O que eu sempre coloco, que é muito importante as pessoas entenderem a diferença, sim, né? Que ela foi criada num país oriental, com sim, culturas e crenças diferentes dos países ocidentais, isso. certo? E isso causa uma confusão de Na nossa mente mistura com a ocidental, nossa né? mente ocidental, Sim, como se a acupuntura ela fizesse parte de uma crença, sim, né? E a gente tem que entender o seguinte, que a acupuntura é uma profissão, sim, certo? E as crenças são diferentes. Eu posso sim, ter acupunturistas, né, com crenças esotéricas, assim como eu posso ter acupunturistas com crenças cristãs, claro. tá? Então, assim, Ou seja, é uma ciência, isso, é uma é uma ciência. terapia, é um Então, procedimento. eu não diria que seria a acupuntura tradicional chinesa e a acupuntura científica. Sim, Então, o acupunturista sim, que se envolve com técnicas esotéricas e acupunturistas que vão para essa linha científica, que é o que realmente é a acupuntura, inclusive tá? até uma pós-graduação, É né? uma Em pós-graduação. qualquer área, né? Você pode ter formação, graduação em qualquer área, mas de repente você gosta daquela técnica ou se identifica com aquela abordagem, né? Isso. Você mesmo de outras áreas, até porque as pós-graduações hoje, bem como mestrados e doutorados, são multidisciplinares, Isso. né? Uhum, Então uhum. você pode se especializar naquela área da, da acupuntura. Da acupuntura, né? Na verdade, na medicina chinesa que você vai aprender, a acupuntura é a técnica principal que a gente aprende. E Mas aí claro vai que aprender geralmente, todas as outras, a fitoterapia, sim, e tá? claro que Então, geralmente o que a gente vê mais são profissionais da área da saúde, da né? área da saúde. Farmacêuticos, médicos, Isso, biomédicos, enfermeiros fazendo essa formação. isso, Mas nada impede de pessoas de outras áreas, de outras graduações, isso. também fazerem Isso. essa pós. Eu senti um pouco da necessidade desse conhecimento da área da saúde, porque nós vivemos num país ocidental, então ninguém vai procurar você por um desequilíbrio de uma desarmonia de frio e de calor, né? Como a gente estuda as síndromes voltadas dentro da visão oriental, ninguém vai te procurar porque está com uma deficiência de Xue, que é o sangue, ou uma deficiência de Qi, né? Então as pessoas vão nos procurar porque tem fibromialgia, porque tem enxaqueca, porque tem nomes ocidentais que Sim. isso não tem na medicina tradicional chinesa. Ou Tá? Tem seja, síndromes doenças que são conhecidas no mundo conhecidas aqui com na uma medicina nomenclatura. tradicional ocidental. Isso. E aí eu me senti um pouquinho, né, como eu estou hoje ministrando cursos na área, então eu me senti assim numa necessidade de ter um conhecimento mais amplo dentro da área da saúde ocidental também. Certo. Até eu estou fazendo hoje a Uma faculdade, graduação. uma graduação de fisioterapia, Que né? legal. Então, para ter um conhecimento mais dentro dessa questão de fisiologia, anatomia, que eu sempre já estudei desde mesmo antes de ir para a faculdade, dentro da legal. área, porque eu sempre quis saber o porquê de cada coisa, né? Que legal. Então, essa parte da genética, da fisiologia, de anatomia, eu sempre venho estudando acompanhado para ir associando com a medicina chinesa. Que legal. E vai Tá? te dar uma amplitude bem maior, Com né? certeza. Que legal. Com Que certeza. bacana.
Ah, Mas que joia, Rose. Meu Deus, a gente ficaria horas e horas falando aqui e vamos deixar uma deixa aqui para um próximo encontro, para a gente falar de outras temáticas, né? A gente parou na metade aqui das é, perguntinhas. o legal é fazer uma temática específica, porque É, é muito é muito amplo, amplo, né? né? E aí É. fica muita coisa jogada para todo lado. Mas daí o culpado é o entrevistador, tá, gente? Como é uma área que a gente não domina, é uma área Ai, nova, não de senso comum, que todo mundo saiba, tá? Então vamos ver se na próxima vez a gente vai ampliando ainda mais, né, o leque e as possibilidades, as temáticas dentro dessa área tão fascinante que é a medicina tradicional chinesa, sabe? Eu fiquei sim. encantado, né? Sou até suspeito de falar da nossa amiga aqui, parceiraça aqui do nosso podcast. Fiquei encantado, aprendi muitas coisas, desde já te agradeço, tá, querida, por esse tempo, por você estar sempre aqui, né, se disponibilizando a estar com a gente no podcast e principalmente tratando agora da tua área, né? Sim. Como é que os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, podem conhecer mais dessa área ou fazer os cursos que você ministra? Deixa aí um link, uma descrição, as suas redes sociais, para que aqueles que estão nos ouvindo possam entrar em contato com você e, ao mesmo tempo, se interessarem nessa área, possam Sim. se aperfeiçoar e, quem sabe, até se descobrirem nessa área da medicina tradicional chinesa. Sim, digitando Roselaine Oliveira, vocês vão me encontrar em qualquer canal por aí, Que legal, que tá? legal. E no Instagram é roselaineoliveira.aurículo. Certo. Então é bem fácil de me encontrar. E no Google, só colocar o teu nome. Roselaine Oliveira vai aparecer lá, tem o canal no YouTube, Que né? legal, Entendendo a auriculoterapia, mas também tá como Roselaine Oliveira na busca, que fica mais fácil. que legal, Tá? que Então, legal. assim, é só digitar o nome que já me encontra. Que legal. Então, tá aí, E- pessoal. Se você tiver interesse nessa área, é uma baita profissional. É ovelhinha aqui da nossa comunidade também. Ao mesmo tempo, uma parceira maravilhosa aqui desse nosso projeto lindo, podcast Casa na Rocha. Nós queremos te agradecer de todo o coração por você estar conectado conosco, ao mesmo tempo se disponibilizar em nos ouvir. E queremos te pedir encarecidamente, né? Pega esse link, compartilha no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, para que essa mensagem, né, esse conhecimento, esse entendimento de algo tão diferente, né, numa perspectiva totalmente diferente da nossa ocidentalizada, vamos dizer assim, outras pessoas também possam conhecer, possam ao mesmo tempo apreciar e, quem sabe, se descobrir nessa área tão fascinante que é a medicina oriental, tá bom? Então, deixa aí seus comentários, escreva da onde você está nos assistindo. Sempre a gente faz um link, né? Coisas que sejam relevantes para a nossa sociedade, profissões, profissionais diversos, nas diversas áreas, né? A gente traz aqui no nosso podcast. Semana que vem vamos ter de novo a Débora Furlan, uma psicóloga, né? Preciosa, que vai estar aqui conosco falando sobre comunicação e influência. Essa temática tão importante. A gente gosta bastante de Sim. trazer também psicólogas aqui, sempre tem muita coisa para a gente aprender com elas, com eles. Então, não perca, tá? Só que a gente vai estar mudando o horário da nossa programação. Então, na terça-feira, agora, o nosso podcast vai ser à noite. Toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, você vai assistir os nossos podcasts. Uma vez por semana, nós já estamos no podcast de número 20. Já fizemos 20, Rose, olha que legal. Que Já maravilha. 20 encontros aqui, 20 temas diferentes, temas eclesiásticos, da igreja, do cristianismo, teológico, mas temas diversos também que falam com a sociedade, que falam com as pessoas. Esse é o nosso objetivo. O podcast é um dos ministérios da igreja Casa na Rocha, a nossa comunidade, onde a gente faz essas gravações e tal. Se você quiser conhecer o nosso ministério, a nossa casa, né? A nossa igreja, o nosso trabalho aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, no centro aqui de Umuarama, estamos aqui. O nosso site é casanarrocha.com e o nosso Instagram, YouTube e Facebook é bem fácil, é o nome da igreja, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, tá bom? Então entre lá, esteja conectado conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus.
conheço o trabalho da Rose, né? Pastor, só antes de Vai fechar, lá, deixa eu vai lá, só vai lá. dar uma, Fala né, aí, vou estender um pouquinho aqui, mas é fica à rapidinho. vontade. Gente, atendimentos, né? Porque sempre quando eu faço alguma entrevista, alguma coisa, as pessoas me ligam muito para fazer atendimento. Sim. Então, atendimento presencial meu está suspenso, eu tive que fazer essa escolha devido à Sim. demanda de cursos, né? Ou seja, hoje só dá aula, né? Hoje eu só dou Cursos, cursos online, eu lives. eu estou com aluno de 11 países diferentes, então assim, é uma Olha. demanda, é um trabalho muito intenso nos cursos, e eu faço atendimento online com terapia floral só, Certo. né? Porque não é só a terapia floral que dá para fazer de forma online, tá? Eu legal. faço a indicação, manda manipular o floral na farmácia de manipulação onde São mora. farmácias homeopáticas. A farmácia de manipulação, qualquer farmácia de manipulação vai fazer, né, com a Sim. indicação terapêutica daí, Que tá? legal, que legal. Então, assim, atendimentos. Não Não. faz, tá, gente? Só cursos, Isso. lives Isso. e ensinamentos, né? Então, nós Isso. temos uma mestra aqui nessa área da medicina oriental e graças a Deus por isso. Então, uma deixa aqui dentro de tudo aquilo que nós falamos, descubra qual é a sua missão nessa terra, qual é o teu propósito, qual é a tua vocação, qual é o teu chamado. Hoje nós vimos aqui o exemplo de uma irmã em Cristo, preciosa, teve a sua experiência de fé, né? Tem caminhado conosco, tem cada dia mais se descoberto no Senhor dentro de uma área específica, não tão conhecida, mas totalmente eficaz, é uma ciência, é uma terapia, é um processo também médico, dentro do que hoje é chamado de medicinas alternativas, né? Então, cada uma dessas terapias, processos, procedimentos, tem a sua validez, né? Tem a sua importância, modifica a vida das pessoas, se descubra também em Deus, ajudando pessoas, servindo pessoas, você vai se descobrir em Deus, e no reino de Deus é isso. Quero terminar com Marcos 10, 45, que eu sei de cor, né? O texto sagrado diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, assim como o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, veio a essa terra, se tornou homem, se encarnou entre nós, né? E ele veio para servir a humanidade, até com a sua própria vida, na cruz do Calvário, ali morreu por causa dos nossos pecados, para nos redimir, para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar. Assim eu e você, saia da sua zona de conforto, sirva pessoas, faça a diferença nesse mundo, além de você doar a tua própria vida, ou seja, servindo pessoas, nós doamos a nossa própria essência, aquilo que nós somos, a nossa vida, em favor de outras pessoas, nós também nos sentiremos realizados e dentro de um propósito divino, tá bom? Então se descubra em Deus, descubra o seu chamado, descubra a sua vocação. A Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que respondem ao chamamento divino, ao chamado de Deus. Então se descubra em Deus, servindo pessoas, é o grande link espiritual aqui que a gente recebe no dia de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero terminar orando aqui pela tua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E aqui debaixo, no link de descrição, também nós temos todas as informações para que você possa estar conectado conosco e se sentir no coração também o desejo de contribuir com esse ministério, com esta igreja, com essa casa pastoral. Tem aí todas as informações de como você pode fazer isso. Feche os seus olhos, a mão no coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, te agradecemos por esse tempo juntos, onde compartilhamos experiências, vivências, conhecimento, entendimento e coisas relacionadas à vida e à vida espiritual com o Senhor. Senhor, obrigado pela vida da Tua serva, Tua filha, Pai, que tem se dedicado aqui conosco, nos ajudado nesse projeto lindo, o podcast Casa na Rocha, que o Senhor continue enviando alunos de diversos países, de diversos lugares, abrindo portas, Senhor, abençoando ela, ó Deus, na sua vocação, no seu chamado, ela possa ser uma bênção na vida de muitas pessoas, que o Senhor continue abençoando os seus negócios, os seus cursos, ó Deus, os seus atendimentos, aquilo que ela faz ali, ó Deus, os seus links, as suas mídias sociais se multipliquem, cresçam no Senhor, além desse ministério, dessa igreja. Nós te louvamos por cada dom, por cada talento, por cada preciosidade que o Senhor tem colocado nesta igreja, nesta comunidade, que possamos continuar crescendo, florescendo, nos desenvolvendo no Senhor,
prosperando no reino de Deus, abençoando pessoas, conforme nos ensina a tua palavra. Pai, que cada vida seja tocada, abençoada, agraciada, ó Deus, glorificada, ó Deus, debaixo da tua glória, de glória em glória, de fé em fé, vidas sejam impactadas e abençoadas pelo Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, pregar o teu evangelho, ministrar a tua palavra, ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus e expandir o teu reino por todos os lugares, através de todos os meios e de todas as potencialidades que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.